Então, vamos lá. Faça uma estimativa de quantos reais Rafael irá gastar se comprar exatamente o que necessita: um lápis, uma borracha, um apontador e um caderno. Então, primeiro questionamento aqui. Qual é o valor do lápis? 89 centavos. 89 centavos. Uma borracha que ele quer comprar? 74 centavos. Centavos. Um apontador? 1,50. E um caderno? E o caderno? 10,97. 10,97. Então, quanto que Rafael irá gastar aí? 14,10. 14,10. Deixa eu só aceitar aqui o Thiago que chegou e o da Anitta, a internet caiu. Agora tá faltando só o Daniel. Vamos lá. Então, quanto que Rafael gastou? 14,10. R$14,10. Beleza. Aí a próxima coisa que ele fala aqui, o próximo tópico. E qual será o troco caso ele pague com uma nota de R$20? Se ele pagar com uma nota de R$20, esses R$14,10, qual vai ser o troco? Não, R$15,90. R$5,90, ok? Sim. Calcule também quantos reais ele irá economizar nessa compra por causa da promoção. Para isso, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, descobrir quanto ele iria gastar se não tivesse na promoção. Alguém fez esse cálculo? Usando os valores anteriores? 17,57. Sim. R$17,57. Eu teria que pegar os valores anteriores à promoção, que é o 12,90 para o caderno, 90 centavos para a borracha, 97 centavos para o lápis e R$2,80 para o apontador. Isso tudo vai dar R$17,57, ok? Quantos reais ele vai estar economizando com a promoção? R$3,47. R$3,47. Muito Nossa, bem. que diferença. Errei. Amores, precisa escrever os valores na tela ou vocês estão conseguindo acompanhar aí na correção? Eu já fiz isso. Conseguindo, tia. Conseguindo? Beleza. Então, o primeiro tópico, ok. Podemos ir para o segundo tópico? Todo mundo já fez as suas anotações? Aham. Vamos lá. Tia, Oi, amor. ele vai economizar quanto que você falou? R$3,47. Obrigada. De nada. Vamos lá? Segundo ponto. Na situação proposta anteriormente, quais operações envolvendo números decimais são necessárias para calcular os valores envolvidos com exatidão? Primeira pergunta, eu preciso fazer quais Divisão. operações envolvendo números decimais para calcular os valores com exatidão? Eu botei divisão. Divisão? Não é? Vamos lá. Quando a gente foi descobrir os valores exatos que ele gastou com a promoção, estando na promoção e não estando na promoção, quais operações que a gente usou? A gente usou divisão para descobrir esses valores? Ah, não, a gente usou adição. A gente usou adição, certo? Sim. E depois a gente usou subtração também para descobrir a diferença. Quanto que ele economizou? A gente descobriu a diferença de quanto ele economizou. Então, a gente usou adição e subtração. Isso. Não foi? Foi. Aí depois, olha a pergunta. Para a primeira perguntinha aqui, é adição e depois subtração. Agora, aqui eu tenho 3 perguntas nesse segundo tópico. A segunda fala assim: se o menino precisar comprar mais borrachas com o troco que recebeu, que operação ele poderia utilizar para descobrir o quanto pode comprar?
Agora sim qual a operação que a gente descobriria? Ele pegou o troco lá de R$ 5,90, ele pegou o troco e ele quer saber quantas borrachas ele vai conseguir comprar com esse troco. Que operação que eu faria para descobrir isso? Multiplicação? Não, qual é a operação? Qual a operação que eu faria para descobrir isso? Divisão? Divisão. Eu acho que você leu, Letícia, né? Nessa pergunta aí, a resposta dessa pergunta. Divisão. Se eu pegar o valor de troco que ele tem e dividir pelo valor de cada borracha, eu descubro quantas borrachas eu consigo comprar com o troco, ok? Então, para a segunda pergunta do segundo tópico, é divisão. Terceira pergunta. Pode para a terceira? Sim. Que operação é necessária para descobrir o preço de 5 lápis? Se eu quiser saber Multiplicação ou adição? multiplicação ou adição. Muito bem, Gabriel. Eu botei só multiplicação. Pode colocar só multiplicação se você quiser. É por causa que é mais simples. Você vai mais gastar rápido. mais do seu braço. Você vai gastar muito do seu braço com adição. Então, no capítulo 12, nós vamos realizar as operações de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão e potenciação com os números decimais. E também nós vamos conhecer o quê? Os decimais não exatos e as frações que geram dízimas periódicas. É o que a gente vai fazer nesse capítulo 12, o que a gente vai aprender, o que a gente vai exercitar nesse capítulo 12. Diante dessa parte... Oi, amor. Oi. A Rafaela disse que ela não. A Rafaela disse que ela não está conseguindo ouvir. Aí ela pediu para você escrever para ela ver a correção. Escrever a correção? Ué, gente, mas o que houve para ela não estar escutando? Será que aconteceu o quê? Não sei, ela me mandou aqui no chat. Fala com ela que eu não vou conseguir escrever tudo que eu tô falando, não. Eu vou colocar aqui só as respostas dos 2 tópicos para ela conferir lá, tá? Mas não dá para fazer os 2. Tudo que eu falar é escrever, tá bom? A Letícia colocou aqui no chat já. Obrigada, Letícia. Então, olha só. Agora, eu quero que vocês resolvam para mim a questão 1, 2 e 3 da página 31. Essas 3 questões é referente à adição com números decimais. Então, eu quero que vocês resolvam essas 3 questões para mim, que a gente vai corrigir ainda nessa aula. É rapidinho para fazer, tá bom? Então, vamos lá, correção. Olha só, dialogar e conhecer. Veja como Léo e Jô calcularam o valor que Rafael pagou por uma borracha e um apontador. O Léo encontrou o resultado 1,124 e a Jô encontrou 2,24. Como você acha que cada uma realizou esse cálculo? Como que vocês acham que cada um realizou esse cálculo? Léo, Eu não entendi quando- essa resposta. Eles realizaram fazendo adição. Sim, meu amor, fazendo adição. Mas tá vendo que os resultados... Fala, Cecília. Fala, Cecília. quando
quando ele foi somar o 5 e o 7, deu 12. Só que aí ele colocou 12 juntos. Ele não levou um lá pra cima, pra outra casa decimal. Aí deu esse resultado. E no Jô, ele somou lá o 4 mais o 5, o 4 mais o 0, que deu 4, o 7 mais o 5, que deu 2. Aí ele levou lá pra cima o 1, que aí deu 1 mais 0 mais 1, dá 2. Certinho, Cecília. Ô, Isadora, essa pergunta aqui é porque os resultados deram diferentes. Então, ele está querendo saber qual foi o método que cada um utilizou para ter dois resultados diferentes. Era isso que ele estava querendo aqui, foi o que a Cecília explicou. Aqui, ó, quando ele adicionou o 7 mais o 5, deu 12. Ele deveria ter feito o reagrupamento, que era mesmo, esse 12 aqui é a mesma coisa que uma unidade aqui, ia vir como uma unidade, ia sobrar 2 décimos, certo? Então, ia ficar, ele teria que ter feito como o Jô. Deixar o 2 nas casas decimais, como 2 décimos, e o 1 ele tinha que levar para a casa das unidades. Ok? Mais alguém quer falar como ficou a sua resposta? Que aí as respostas são pessoais. Ninguém? Tadinha, da tia ficou no vácuo. Poxa! Então vamos lá. Questão 2. Quem lê a questão 2 para mim? Ô, Tito, pode escrever Léo não fez o agrupamento quando somou o 7 Peraí, e rapidinho. Quem tá lendo a 2, aguenta um pouquinho. Deixa eu escutar a Isadora. Fala, Isadora. Pode escrever Léo não fez o agrupamento quando somou o 7 e o 5? Ele não fez o reagrupamento quando ele adicionou o 7 e o 5, que ele deveria ter feito o reagrupamento colocando o 1 na casa das unidades e o 2 deixando na casa dos décimos. Quem é que tá valendo a 2? Heloísa. Só um pouquinho, Heloísa. Isadora, entendeu, meu amor? Pode passar Sim. para 2? Pode. Heloísa, pode começar de novo, por favor? Tá. Qual dos dois você acha que está correto? Justifique sua escolha. Aí, tia, eu coloquei assim, a Jô. Porque quando somamos 7 mais 5, que é igual a 12, e colocamos a dezena lá em cima, fica 2,24 e não 1,124. Muito bem, Heloísa, certinho. Alguém mais quer compartilhar a sua resposta, como ficou? Não? Então vamos pro... Tá, vamos lá, Cecília. Jô, porque assim tendo 1 do número 124, ele levou lá pra cima no número antes da vírgula. Por isso, deu 2,24. Aí, no número antes da vírgula, você coloca ali na casa das unidades, tá? Sim. Só completa para ficar mais bonitinho a sua resposta, tá bom? Tia, Oi, Isadora. a Jô, pois fez o reagrupamento corretamente. Ok. 3. Quem é que vai ler para mim a 3? Veja a mesma operação realizada anteriormente, agora organizada em um quadro de ordens. Pode ler embaixo do quadro. De acordo com seus conhecimentos a respeito da adição e dos valores posicionais, resolva a operação mostrada no quadro e elabore uma regra que determine como adicionar os números decimais. Ok. Então, aqui,
tá organizado no quadro de ordens, bonitinho aqui pra gente. Vocês deveriam resolver a adição corretamente e depois montar uma regra, escrever e montar uma regra para determinar como fazer essa adição com números decimais. Como vocês fizeram essa? Sempre que um número tiver mais de 2 algarismos, o primeiro algarismo vai para cima, para outra casa decimal. Ok, alguém colocou diferente delas, em outras Eu palavras? botei com o mesmo Quando intuito, der só mais com de outras 10, palavras. quando Peraí. a soma der mais Quem de tá 10, falando? Isadora. Mas- Deixa a Isadora falar, depois você fala, tá, Letícia? quando a soma der mais de 10, adiciona a dezena com o próximo número. Ok. Letícia. Quando adicionar um número que dá maior que 10, tipo 13, você bota o 3 que sobrou na mesma casa decimal e adiciona o 1 do 10 na próxima casa decimal. Eu entendi o que vocês falaram. Todos que falaram, eu entendi, tá? Mas vamos agora usar algumas palavrinhas um pouquinho mais técnicas. Se a gente for usar o quadro para realizar essas operações com casas decimais, ou seja, operações com decimais, nós vamos ter que fazer o quê? Organizar as ordens, certo? Depois a gente vai colocar cada unidade na sua respectiva coluna. Cada unidade na sua respectiva coluna. Depois, se tiver necessidade, a gente vai fazer o reagrupamento corretamente. Que é a situação que vocês falaram assim, igual a Cecília colocou assim. Se der mais de 2 casas, mais de 2 algarismos, por exemplo. Aí, acho que foi a Letícia que deu exemplo. Se der, por exemplo, 13. Isso aí que vocês estão dando exemplo é quando eu preciso de fazer o quê? O reagrupamento e registrar nas ordens corretamente, nas suas respectivas ordens. Ok? Aí aqui no finalzinho, ó, tem exemplos para a gente lembrar. Ó. Lembrando, quando a gente tem 10 milésimos, por exemplo, devem ser trocados por 1 centésimo, 10 centésimos por 1 décimo, 10 décimos por 1 unidade, e assim por diante. Aqui tem exemplos, tá? Não está errado o raciocínio que vocês estão fazendo. Porém, a gente tem que só ajustar as palavrinhas que a gente está colocando aí para referir ao que a gente quer explicar. Tudo bem? Deu para entender o que eu quis dizer? Deu? Sim. Ok. O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente tem que posicionar os números de acordo com as suas ordens, ou seja, colocando vírgula abaixo de vírgula, como aqui no exemplo, ó, vírgula abaixo de vírgula. Cada um nas suas respectivas ordens. Depois, fazer a adição começando pela ordem mais à direita, efetuando reagrupamentos quando preciso. Por último, colocar o resultado a vírgula abaixo das demais. Então, aqui é o algoritmo, ou seja, qual é a sequência que a gente deve prestar atenção toda vez que a gente for realizar uma adição com números decimais, ok? Então, destaquem isso aqui. Toda vez que vocês esquecerem, vocês vão voltar aqui e dar uma olhada qual é o algoritmo, a sequência do algoritmo que vocês precisam fazer. Depois que vocês destacarem isso aqui, eu quero que vocês marquem as atividades da página 32 e da página 33 para vocês fazerem. Atividades da página 32 e da página 33 para vocês fazerem. Ok? Ok. Nosso tempo acabou, passou até um minutinho. Anotando as atividades que vocês devem fazer. Não consigo apontar. Podem sair, tá bom? É que Tia, é o que a gente usou. Atividades da página 32 e da página 33. Vocês vão fazer essas atividades. Tá. Tchau, Tá tia. bom, só está ligado. Beijo. Boa noite. Obrigada a Tchau. vocês pela atenção. Tchauzinho. Beijo, tenha um bom dia. Também, amor.